Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do 3ds Max. Nessa aula, nós iremos ver a criação de outros elementos geométricos dentro do programa. Nós vamos aprender sobre os Extended Primitives, que são os elementos um pouco mais complexos de serem criados, mas que estão aí para auxiliar rapidamente a criação dos elementos dentro do 3ds Max. Veja que eu troquei a cor do plane e dos elementos pirâmides que nós criamos. Como é que faz isso? Você clica dentro do elemento e você pode trocar a cor de visualização aqui em Modify e escolher a cor que você queira. Então você tem uma infinidade de cores aí, ou se você quiser os palettes do AutoCAD, também você tem as mesmas cores dos palettes do AutoCAD. Então é só você escolher a cor e trocar. E também das pirâmides, eu selecionei elas segurando o Ctrl, tá vendo que aparece um maisinho no mouse? Então apenas vou lá e troco para a cor que eu queira. Então vamos criar os elementos geométricos Extended Primitives. Eles são simples de serem criados também. Aí eu vou praticamente os mais principais aqui. Por exemplo, o Edra aqui, ele vai criar um elemento desse sentido aqui, ó, tá vendo? E aí vocês podem determinar o principal parâmetro dele aqui, se ele é da família Tetra, se ele é da família Cube, tá vendo? Cube ou Ecta, Dodec ou Iconos, tá vendo? E aí se ele é da Star ou Star 2. Então tem essa diferença do Edra. O Chamfer Box, que é uma caixa que nós criamos já aprendemos a criar a caixa, porém ao final da definição dela, clica, arrasta, solta, você pode definir, e clica novamente, o chanfro que essa caixa vai ter, tá vendo? Então já dá um chanfro exato aí para o nosso elemento. Eu apertei o Z para poder dar um zoom nesses elementos aqui. Também temos o Oil Tank, Spinglo, Gergon, Ring Rave, um Prisma, um Torus Nó. Olha lá, lembra do Torus, que era uma tubulação? Olha como é que é esse aqui, é um nó de Torus. Então vamos ver. Clica na tela, arrasta, dá o raio externo, depois ele dá o raio desse nó eterno aí que está dentro do tubulação. Clicou, aí acabou. Ele é um elemento também que pode ser criado e utilizado para verificação de iluminação, entre outros efeitos que nós podemos criar aí dentro do 3ds Max. E aí lembrando que cada um desses elementos é só selecionar ele e você pode modificar aí as razões aí dentro do elemento, lá, o raio, o número de lados, aí vamos dar a definição mais suavizada do objeto. E do box chamfer também. Agora vamos aprender a criar os outros. Vamos voltar lá em Create, veja se a opção geométrica está em Extended Primitives e vamos aprender rapidamente a criar um chamfer side, um capsule e um rose. Então, se eu clicar em chamfer side, igualzinho às outras definições de criação, pessoal. Simples, método de criação e definição aí da altura, segmentos e enfim. Então esse chamfer size simplesmente é um cilindro chanfrado. Então, eu clico na tela, arrasto o mouse, solto o clique, subo com o mouse, clico e aí eu clico e solto, né? E aí eu defino o chanfro aí desse cilindro e clico na tela, terminou. Então, é um elemento também bem diferente de ser criado. O capsule também é uma cápsula que nem de remédio aí que nós temos no mercado. Então clica na tela, arrasta, aí você dá por exemplo, aí essa definição aqui, sobe, opa, sem querer cliquei no outro. Então clica na tela, dá o diâmetro aí, solta, arrasta para opa, clica na tela, arrasta, solta o clique, arrasta para cima e clica novamente para definir a última altura. Então você acaba tendo aí uma cápsula. Eu vou alterar a rotação para deixar ela deitada. Aí eu aperto o E ou vim aqui na Rotate. Utilizo esse eixo ou esse eixo, tanto faz, para deitar. E aí, com a letra A teclada aí, ou essa opção, eu vou definir 180 graus certinhos para deitar. Perdão, 90 graus aqui. Então volto para o W. Aí criei uma cápsula. E a última é o Rose, que é esse objeto aqui que nós vamos criar aqui. Ó. Clicou, arrastou, soltou, definiu a altura, clicou na tela, pronto, parece uma sanfona. Então, são esses elementos dentro do Extended Primitives. Não tem muito por que ficar aprendendo aos detalhes de criação, mas
porque os parâmetros são sempre os mesmos, não vamos dar detalhes aos parâmetros avançados. E agora nós vamos aprender a criar um oil tank, um spinner e ver esse CX e o L e o CX, tá bem? Vamos clicar então em oil tank. Simples de tudo, você pode definir aí o método de criação e aí tem o raio, a altura e assim por diante. Então, um oil tank é parecido com aqueles tanques de óleo aí da Petrobras, enfim. Então eu clico na tela, arrasto, aí eu defino o diâmetro aí do raio, né? Perdão, defino o raio, solto o clique, aí coloco para cima, tá vendo? E aí eu defino a altura, pronto. Aí o que eu posso definir por último aqui é esse cap height, que é a altura da parte de cima. E aí ele arredonda, tá vendo? A partir lá de cima ele dá uma arredondada. Então vamos supor que eu queiro dessa forma aí, nós vamos criar um tanque de óleo, que é nesse aspecto dentro do 3ds Max. Lembrando que você pode aumentar o número de sides para ficar bem mais redondinho aí, e a parte de smooth e assim por diante. Então, ó, sides e smooth. O próximo que iremos criar é o spindle, parecido com o Yo Tank. Vou dar uma rotacionada com o Alt e com o radinho do mouse. Então vamos lá. Clico na tela, arrasto, dou o diâmetro, certo? Solto o clique, arrasto o mouse para cima, eu dou a altura, clico uma vez e solto, né? E aí eu posso definir esse cap. É parecido com o Yo Tank, mas olha lá o que acontece. É o cap height e a diferença do Yo Tank. Arredondado no Yo Tank e no cap, no spindle, ele é reto. Outra opção que nós temos aqui é o LX, que cria um L, cara. É uma ferramenta, desculpa a palavra, bem simples aí, mas vamos lá. Clico na tela, arrasto o mouse, tá bom? Defino onde vai criar esse L para cá ou para cá. Solto o mouse, dou a altura e defino a profundidade aí da espessura, no caso, né? Só ir com o mouse para cima e para baixo você define essa espessura. Então pronto, criou o LX. O CX, vamos ver como é que funciona. Clico na tela, arrasto, tá vendo? Defino para onde vai esse C aí. Solto, arrasto para cima e clico na tela e aí defino a espessura, tá vendo? Então você pode definir a espessura então para cá, ó, width, base, backside, front da espessura ou apenas com o mouse. E ao final dessa aula você aprendeu a criar mais alguns elementos geométricos dentro do 3ds Max, que são os elementos Extended Primitives, onde você aprendeu a criar um header, um chamfer box, chamfer side, torus nó, oil tank, spindle, LCX, caps e o hose. Então são esses elementos que você pode inserir a mais para a sua cena de forma mais rápida.